Bom, essa ideia basicamente surgiu nos nossos debates sobre a diversidade e me veio à cabeça a realização de algo para o mês do carnaval. Quando a gente pensa nisso, as primeiras coisas que aparecem na nossa mente são blocos de rua, desfiles de escola de samba, Globeleza, tudo mais. Só que essas imagens, elas geralmente trazem pessoas com um corpo perfeito, segundo a indústria da beleza, que muitas vezes é um padrão quase inalcançável para a maioria das pessoas. E como essas visualizações, elas são repetidas, reforçadas pela TV, internet, redes sociais, isso pode causar alguns problemas com a nossa autoimagem, fazer a gente querer se encaixar o máximo possível dentro desse padrão estético, buscar alguns métodos muito pouco saudáveis para poder chegar lá e desenvolver alguns problemas que afetam muito a nossa autoestima. Nessa reunião, o foco principal vai ser o emagrecimento e as questões envolvidas nesse tema. E aqui a gente tem a presença da Bárbara, que ela é nutricionista e tem um Instagram muito incrível, que ela traz muitas dessas reflexões. E muito obrigado, Bárbara, por você estar aqui com a gente. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um tema extremamente pertinente, né? A gente vive na sociedade da imagem, né? Igual aqui, né? Estamos no visual aqui, temos um Instagram, temos um Facebook, temos redes que expõem a nossa imagem o tempo todo e nos fazem comparar com outras pessoas também, porque elas também estão expondo a própria imagem. E, obviamente, ninguém quer expor o que é ruim, o que é feio, né? O que é imperfeito, e aí a gente fica nessa pressão. Então, acho que é um tema extremamente pertinente da gente discutir, e como eu falei com você, Luiz, dá pano para manga, daria para a gente falar aqui 3 meses sem parar, porque são muitos detalhes, são muitas coisinhas, e às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente é impactado por isso. Né? Então, para me apresentar primeiro, meu nome é Bárbara, sou nutricionista do Lucas, né? A gente já faz um trabalho juntos já tem um tempo, e sempre que surge esse tipo de oportunidade, eu adoro participar, porque eu acredito muito nessa nutrição possível e gentil, nessa nutrição que não proíbe, nessa nutrição que não traz os métodos, né, extremos de uma forma legalizada, né? Porque às vezes o profissional nutricionista ele tem esse papel de desconstruir e ele vai e reforça os padrões, né? Então o meu objetivo na minha profissão é fazer isso, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Já tenho quase 10 anos de formada, completo 10 anos de formada esse ano, e sempre aprendendo, né? Não parando nunca. Qual seria um bom conceito para positividade corporal na sua visão? Eu acho que esse tema ele é tão delicado, né? Porque quando a gente fala de imagem corporal tóxica, né? De se comparar com as blogueiras, se comparar com as musas fitness, a gente entende. Mas o que é a positividade também, que também não está no outro extremo? Então, acho que nenhum dos extremos é bom. E a positividade corporal ela pode ser muito tóxica quando a pessoa vira e fala: não, beleza, eu tô bem assim. Só que lá no fundo, ela não se sente bem assim, ela gostaria de fazer alguma coisa para mudar. E ela usa esse rótulo como uma forma de legalizar, né, de tornar aquilo ali natural para ela, sendo que no fundo não é. E aí ela começa a achar que ela tem que amar tudo que ela tem, que, por exemplo, em caso de emagrecimento, né, que é o nosso tópico aqui, que ela não pode emagrecer, porque senão ela vai ser meio que uma fraude para o movimento, né, do body positive. Então, aí ela começa a entrar nesse conflito que também não é legal. Eu acompanho várias pessoas, né, de vários tipos diferentes de ideias relacionadas a isso, e uma delas uma vez falou sobre a neutralidade sobre o corpo, nem positivo, nem negativo. A gente encontra esse equilíbrio, porque tem dias que a gente está se sentindo a última bolacha do pacote, tem dias que a gente está se sentindo péssimo, e a gente precisa aprender a colher todos esses lados. Né, o nosso autocuidado ele tem que estar aí todos os dias, independente do dia que a gente ama muito ou do dia que a gente não está querendo nem ver a nossa própria cara. Né? Eu costumo falar que é igual um filho birrento. O pai e mãe ama ele no dia que ele está pior. O pai e mãe quer jogar ele no lixo, mas continua amando. Então, a nossa relação com a gente mesmo precisa ser isso. E quando a gente vai para a positividade, fica muito naquela onda de gratidão, good vibes, e meio que desautoriza os nossos sentimentos ruins em relação às coisas. E a gente fica tentando viver num mundo cor-de-rosa que não existe. E essa expectativa gera frustração. E aí a gente vai ficar frustrado do mesmo jeito que se fosse pela parte negativa, né? Pela parte de buscar um padrão inalcançável. Uhum. Como você vê a indústria da beleza nas conversas do seu consultório? Gente, é assustador, assim, a realidade, né? Porque eu converso com a realidade, eu não converso com o Instagram, né?
E a realidade, ela assusta um pouco. Eu trabalho ultimamente, é engraçado que desde que começou a pandemia, vem surgindo mais essa demanda, tanto que eu acho que na minha agenda deve ter mais psicólogos dos meus pacientes do que pacientes, porque eu geralmente faço trabalho em conjunto. Está todo mundo muito sensível nesse momento. E a quantidade de transtorno alimentar, vocês não fazem ideia. Né? Então, quando chega na realidade do consultório e o que as pessoas querem, né? Ainda bem que, com o meu próprio posicionamento, eu atraio mais um público que já entendeu a mensagem de que não existe emagrecimento comigo a todo custo e que eu não sou dessas pessoas que vai passar uma dietinha e falar, emagrece 40 quilos aí, mês que vem a gente se vê. Né? Não é assim que funciona o meu trabalho. Então, eu atraio um público um pouquinho diferente. E mesmo assim, eu atraio um público que tem muito traço do comer compulsivo, né, descontar muito as emoções da comida, sofrer muito em relação a isso, depois vinha a culpa, né, porque comeu em exagero, perdeu o controle. Então, no consultório, eu vejo muito esse perfil, as pessoas estão ansiosas demais, as pessoas estão estressadas demais, estão se cobrando demais, para uma perfeição em tudo. Então, ela sente que ela precisa ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, um profissional perfeito, ela tem que estar perfeita em tudo. E em algum momento, algum desses pratinhos que a gente vai equilibrando na vida vai cair. E aí a pessoa não consegue lidar. Ou ela chega com a demanda de que ela quer mudar tudo na vida dela. Ela levantou e falou, agora eu não sou mais essa pessoa sedentária, eu faço exercício, eu como bem, eu faço yoga, eu cuido da minha saúde mental. Calma, né? Então, a gente está nesse momento, que eu vejo muito hoje no consultório, essa ansiedade, tanto para a resolução de um problema, que às vezes vem acompanhando a vida inteira, vem incomodando a vida inteira, tanto do resultado vir rápido também, né? A gente esquece que qualquer tipo de mudança, que qualquer tipo de movimento que a gente faça na vida, vai demandar tempo, né? A gente, por exemplo, não aprende inglês numa sentada, a gente não praticar muito, a gente não mudar a nossa forma de comunicar, porque a gente não aprendeu esses fonemas quando a gente nasceu, né? Então, nossa língua precisa trabalhar também. Então, o processo de emagrecimento, o processo de buscar saúde é o mesmo. E aí as pessoas esquecem que não vai ser dormir hoje e que amanhã, a pessoa de amanhã, o eu de amanhã, vai acordar motivadíssima a fazer tudo que ele precisa. E aí, quando não bate expectativa à realidade, a pessoa fica frustrada e ela desiste do processo. Né? Então, eu vejo muito isso. E a parte emocional, né? Por isso que a minha linha de trabalho é a nutrição comportamental. Então, eu trabalho muito com a parte de comportamento e hábitos relacionados ao emagrecimento, né, ou qualquer outro tipo de objetivo que a pessoa tem, porque se a gente não lidar com a saúde mental, se a gente não deixar isso organizado, o resto não vai funcionar, o resto não vai fluir, foi igual você falou. Eu emagreci, beleza, só que ainda ficam questões. Emagrecimento não significa felicidade, às vezes a pessoa deposita tanta esperança naquilo ali, e quando ela atinge, e não é aquilo tudo, né, ela não ganha na Mega Sena, ela não fica famosa igual a Anitta, né, não acontece isso, ela frustra e ela desiste, às vezes, daquilo que ela conquistou, isso não vale a pena, porque ela não conquistou aquilo que ela estava esperando, né? Então, é isso que eu vejo muito hoje em dia, uma fragilidade emocional muito grande, as pessoas, de fato, principalmente essa pandemia escancarou isso, né? A saúde mental muito fragilizada das pessoas, e objetivos, às vezes, ou para amanhã demais, ou para ontem demais. Difícil viver hoje. Eu tenho uma dúvida, porque tem muita coisa que envolve treinamento e aprendizagem, mudança de hábito assim. Eu percebi, às vezes, que tem duas partes que são muito difíceis, que é dar o primeiro passo para começar a fazer a mudança, mas depois que deu o primeiro passo, às vezes, depois de algum tempo, começa a ficar muito difícil manter esse hábito também. Eu queria saber de você, que tem uma perspectiva mais profissional, que lida com bastante gente que está passando por essas dificuldades assim. O que você acha que é mais difícil? É dar o primeiro passo ou é manter isso por um tempo estendido depois que você conseguiu chegar onde você queria chegar pela primeira vez? Eu acredito que seja o manter. Porque o primeiro passo, ele muitas vezes vem através de uma motivação, a famosa força de vontade, né? De repente, baixou um negócio, a pessoa resolveu, agora eu vou, né? E pronto, esse é o primeiro passo, é vencer essa inércia, né? Ela estava ali, às vezes até negando que ela tinha um problema, de repente ela assume que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, e pum, ela vai começar. Só que quando ela começa, as dificuldades, que não é só o primeiro passo, agora ela vai começar a escalar essa montanha, né? Vão vir várias dificuldades. E aí que o bicho pega, é aí que essas dietas restritivas demais, é aí que esses métodos muito doidos falham, porque ninguém consegue ser motivado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Motivação é uma coisa muito volúvel, motivação falha.
Motivação, ela vem e vai. Agora, nossa, igual, né, a gente, geralmente, quando está fora de casa, quando chegar, vou estudar, vou fazer trabalho tal, vou lavar louça, vou cozinhar para a semana toda. Fora de casa, o nosso eu do futuro é lindo dentro de casa, né? E aí a gente planeja e projeta isso tudo. Então, a pessoa que está buscando uma mudança de hábito, ela também faz isso. Ela, não, porque a partir de amanhã, eu já vou levantar às 5 horas da manhã, tomar meu suco verde, sair para correr, E aí, isso não acontece, né? E aí ela começa a entrar em contato com os demônios dela, né? Das procrastinações da vida, da parte em que a rotina dela, às vezes, vai ter que mudar. Então, são várias mudanças. Então, eu sempre peço para pisar no freio, vamos começar uma coisa de cada vez, a gente geralmente foca em uma coisa de cada vez, uma mudança de cada vez, porque se for tudo ao mesmo tempo, não vai funcionar. Então, o que a gente precisa é desenvolver disciplina, porque a disciplina é fazer mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente está com preguiça, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente não tem tempo, né? A disciplina é o que a gente precisa desenvolver, porque é isso que vai fazer o hábito perdurar. Então, o mais difícil é continuar caminhando quando a trilha está péssima, quando só tem buraco e pedra no caminho. Porque o começar ele é relativamente fácil. Para você, Bárbara, qual seria um limite entre a normalização da obesidade como doença de uma forma negativa e a aceitação do próprio corpo? Que esse é um tema bem cheio de caroços. Eu achei essa pergunta sensacional, porque o limite é tão tênue, né? A gente tem uma linha ali muito delicada, e foi um pouco o que eu falei no começo. O que é aceitação? Aceitação é a gente, não é falar, ai, como eu amo essa espinha que é linda, ai, que linda essa dobrinha em mim. Não, não é isso que é aceitação. Isso entra na positividade tóxica, né? Eu tô tentando, eu tenho que amar, eu sou obrigada a amar, e ninguém ama por obrigação. Então, a aceitação é entender que esse é o veículo que eu tenho, né? Esse é o que me faz ter contato com o mundo que eu tenho, e como que eu posso cuidar desse veículo da melhor forma possível? Isso é aceitação. É não ficar, eu só vou me amar o dia que eu pesar 50 quilos, eu só vou me amar o dia que eu conseguir pegar uma praia de biquíni e não colocar uma canga na frente. Não, a gente não pode ficar colocando o se amar lá na frente, a gente tem que aprender a se amar nesse momento. E a gente só consegue cuidar daquilo que a gente ama. Então, a aceitação, né? Então, o se amar está muito ligado a isso. Eu me amo, beleza, eu amo esse corpo e essa mente, isso tudo que eu sou, mas eu posso melhorar. Justamente por me amar, eu consigo pensar em melhorar isso. Eu não estou satisfeita com essa barriga, por exemplo, eu não estou satisfeita com essa coxa, né? Eu quero mudar isso. Então, eu posso mudar isso, porque eu me amo e eu me cuido. Então, assim, a obesidade, né, ela não é uma coisa só. Tem CID para ela, porque ela é considerada doença. Então, por que ela é considerada doença? Porque ela é um conjunto de coisas. Às vezes a pessoa está com o IMC de obeso, a gente não usa tanto IMC hoje em dia, porque ele é muito genérico, mas ela está com o IMC de obeso e não tem problema nenhum, saúde, está totalmente saudável. A gente não pode julgar saúde por peso, né? A gente tem pessoas magras que estão extremamente doentes, às vezes até com transtornos, e tem pessoas gordas que estão ótimas, estão super saudáveis. Só que o ponto é que nenhum extremo é bom. E se ela está nesse extremo de estar já acima do peso, será que ela consegue se manter saudável por muito tempo? Será que a cabeça dela, nesse contexto, realmente está saudável? Será que ela é uma pessoa que faz exercício, é uma pessoa que preocupa com o que ela está comendo, com o que ela consome, né? Na parte mental também. Se for, a chance dela... beleza, ela é um pouco acima do peso e isso não dá nenhum problema para ela. Ok, exames bons, rotina boa, né, sono bom, tá tudo regular. Então, a chance disso ser uma doença é relativamente pequena. Agora, geralmente, quando a pessoa já está muito acima do peso, eu não estou falando aqui de 5 quilos, 10 quilos, não estou falando de pouca coisa, estou falando de 30, 50 quilos. A pessoa que às vezes está o dobro do que seria um peso, vamos colocar ideal, não gosto muito dessa expressão, mas que seria saudável. Essa pessoa, provavelmente, silenciosamente, primeiro, ela está com a saúde mental complicada. Alguma coisa está acontecendo ali dentro para ela estar muito além do que era, em teoria, um limite para ela. Não é para ter barriga tanquinho, mas será que ela ter o dobro do peso, que seria um peso adequado, também não é ruim? Né? Eu não sei se vocês já viram aquele programa, como é que chama? Quilos Mortais? Né? Vocês já devem ter visto. O que é o ponto principal daquele programa? Saúde mental. A saúde mental, as pessoas estão num processo mental ali tão doloroso,
geralmente tem a ver com um abuso de infância, uma falta de pai e mãe na infância, um menino abandonado. Tem sempre um caso psicológico por trás. Nunca é que ela começou a comer porque comer é bom. Ela sempre comia para se anestesiar. Então, aí, quando a gente entende isso, por que a pessoa engordou, aí a gente começa a pensar, será que essa obesidade é saudável ou essa obesidade não é saudável? Né? Então, quando a gente fala de obesidade propriamente dita, a gente muitas vezes está falando de doenças e muitas vezes não é doença física ainda, é doença mental. E sim, uma sobrecarga no corpo, a gente sabe, as nossas articulações têm limite, nosso coração tem limite, nosso pulmão tem limite, nossos órgãos todos têm limite. Então, se a sobrecarga está muito grande, uma hora alguma coisa vai falhar. Mas, de forma nenhuma, a gente pode julgar alguém como saudável ou não saudável simplesmente olhando para a forma dela. Eu não sei se ficou muito claro, porque realmente a linha entre essas duas coisas é muito tênue. Mas fato é que existe gordo saudável, gente, ponto. Como existe magro doente, né? Isso é uma coisa que eu já ouvi relatos de uma amiga minha, do pai dela, que o pai dela é médico, de que colegas dele já recusaram, tipo, alguns tratamentos ou mesmo fazer alguns tipos de exame porque a pessoa estava acima do peso. É só porque a pessoa estava gorda, ele falava, não, esse problema você tem por causa do seu peso, não vamos fazer exame porque ele é exclusivamente por causa do seu peso, sendo que às vezes podia ser várias outras coisas, sabe? Isso, pra mim, essa é a cara escancarada da gordofobia, digamos assim, porque não faz... É puro preconceito essa questão. É o rótulo, né? Uhum, é a gente presumir o que a pessoa é, né? Independente daquilo que ela está falando. E isso eu acho que essa é uma das maiores caras da gordofobia, né? É isso. É presumir que se tem uma pessoa gorda comendo salada, porque ela quer emagrecer. Não, e se ela gosta de salada? E se ela come salada todo dia? E você que está aí apontando o dedinho, não põe uma folha no prato, né? E a pessoa gorda comendo um doce. Nossa, lá, por isso que não emagrece. Às vezes é o primeiro doce da semana dela que ela está comendo. Às vezes ela nem gosta de doces, ela nem exagera, né? Então, o rótulo de gordo, obeso, eu acho que ele é muito problemático, não a pessoa gorda em si, né? E eu não acredito também que chamar de gordo, né, seja algum tipo de depreciação. Gordo e é magro, são condições, né, desse corpo. Não é uma questão de falar, tá vendo, gordo, né? Não tem esse peso, só que a sociedade fez com que tivesse. E tem muito isso, né? A pessoa chega no médico queixando de dor de garganta e o médico já vem falar que é porque ela é gorda. Você tem que emagrecer. Poxa, né? E a escuta, né? Que a gente, em teoria, aprendeu na faculdade a fazer. Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o problema dessa linha aí, em acreditar que a obesidade é doença, ela pode ser doença, né? De várias formas, como eu falei, mas presumir que uma pessoa gorda necessariamente é doente por causa do excesso de peso, aí a gente tem um problema, aí tá errado. Aí, por isso que tem muita corrente que fala que a obesidade não é doença, porque quando fala que é doença, automaticamente ela se torna a única doença daquela pessoa, né? Ela não pode ter nenhum problema, além disso. Questão de biotipos corporais. Como que a gente lida com essa questão toda de aceitação do próprio corpo e saúde, na sua opinião? É delicado, né? Porque qual que é o padrão que a gente tem hoje? Né? Qual que é o padrão? Para a mulher, é uma mulher magra, mas não é a magra que a gente tinha nos anos 90, começo dos anos 2000 que é a Gisele Bündchen, né? Que é uma mulher magra, 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 seca. É a modelo. Não, a mulher hoje ela é magra, mas ela é musculosa. É uma mulher que tem um volume muscular, ela tem uma barriga trabalhada, ela tem uma coxa muito proeminente. Esse é o padrão da mulher. E o padrão do homem é um homem forte, é um homem grande, um homem volumoso na questão de musculatura. E aí a gente pega um menino, né? Geralmente, chega para mim, já tive pacientes de 15, 16 anos, né? Bem adolescente, naquela fase de querer estar bem bonito, né? De querer se afirmar. E o menino tinha todo um biotipo de um maratonista queniano. Aí, ó, temos um maratonista queniano aqui. Que é aquele biotipo magrinho, né? É o menino, assim, que tudo que entra, o corpo dele, né? Some com tudo. Metabolismo muito rápido. Esse menino, vendo essa imagem desse cara fortão, volumoso, e ele almejando isso,
ele vai chegar nesse padrão? Não, ele não vai conseguir. A gente consegue melhorar muito, a gente consegue fazer um ganho, a gente consegue trabalhar, mas ele nunca vai ser esse cara fortão, nunca. Não tem jeito, é biotipo, a gente não muda isso, a gente pode melhorar. Como a gente está falando de aceitação, a gente pode aceitar que ele tem um biotipo e trabalhar em cima desse biotipo para ele ser o melhor possível, né? Aí a gente pega um cara que já é gordo, cara gordo e tal. Só que esse cara tem uma facilidade enorme de ganhar massa. Em pouco tempo, treinando, ele ganha gordura também, mas em pouco tempo treinando e se alimentando de forma correta, esse cara, bum, fica enorme. Só que ele parou esse gasto dele, parou essa rotina dele, ele engorda de novo. Então, é muito delicado quando a gente fala de mudar biotipos, né? De, às vezes a pessoa querer sair de um biotipo que é assim para um biotipo que é muito volumoso. Tanto que no fisiculturismo isso é muito interessante da gente observar. Não sei se vocês acompanham, já viram. O fisiculturismo é um esporte, né? Um esporte em que o corpo é o material de trabalho. O corpo tem que estar da melhor forma possível de musculatura, e cada categoria tem uma exigência diferente. Então, se a gente pega biquíni, que é a categoria mais baixa das mulheres, que são aquelas mulheres Barbie, né? Que são bem magrinhas, só que tem musculatura bem aparente, principalmente dos braços, né? Os braços, os ombros são muito aparentes, a cintura muito fininha, bem magrinhas. Aí a gente pega as mulheres de wellness, que é a categoria um pouquinho acima, elas já têm uma coxa mais avantajada. E aí a gente pega as mulheres que são o fisiculturismo, bodybuilding, formalmente falando, que são enormes. Dificilmente uma menina de biquíni chega nesse nível de bodybuilding e dificilmente uma menina de bodybuilding chega no nível de biquíni. Vai ser um esforço muito grande, um estresse muito grande. Então, quando a gente respeita o biotipo e consegue tirar o melhor que aquele biotipo pode trazer, a gente ganha muito tempo, claro, porque né, a gente não vai ser tão difícil de chegar nos objetivos. A gente trabalha com as variáveis que são difíceis daquele biotipo. Então, por exemplo, galerinha aí que perde peso só de respirar, né? Emagrece fácil. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar essa pessoa não emagrecer, manter pelo menos o que ela tem para conseguir ganhar em cima disso. Então, a gente tem que controlar as variáveis de acordo com esse biotipo. Então, é determinante um pouco do resultado, mas não eu vou ser, então, magrelo para sempre e pronto, e acabou, ou eu vou ser gordo para sempre e pronto, e acabou. Não, a gente consegue trabalhar. Mas, quando a gente respeita esse biotipo, a gente tem o ápice de um corpo. Por exemplo, se a gente pegar um queniano, né, um maratonista, o cara é maratona, 42 quilômetros, e colocar ele para fazer um tiro, o cara não vai durar uma minguante, não vai ganhar um campeonato. Ele não tem estrutura para isso. E mesmo que ele queira morrer de treinar para isso, ele vai ser medíocre, ele não vai ser um campeão. Aí você pega esse cara e coloca no contexto da maratona, o cara voa, o cara é primeiro lugar, o cara todo dia é campeão. Né? Então, quando a gente pega esporte, é muito legal da gente ver biotipo. Esporte é fantástico, porque a gente vai ver um levantador de peso, se você for ver ele fora do contexto, ele é gordo. Você olha para ele e fala assim, gordo, você é atleta? Ah, tá, atleta. Porque na nossa cabeça, o atleta é o quê? O cara malhado, seco, né? Então, a gente pega um arremessador de peso, mesma coisa, o cara é gordo pro padrão, né, que a gente tem de gordo e magro. Só que, quando a gente pega o melhor daquele biotipo, o que a gente quer num levantador de peso? Que ele seja pesado, ele precisa ser um contrapeso, porque senão ele não vai conseguir levantar, não vai conseguir arrancar. E o que a gente quer numa pessoa fazendo salto com vara? Que ela seja leve, né? Então, são essas coisas, e o esporte mostra muito claramente por que o esporte seleciona esses biotipos, porque são os que dão o melhor resultado. Então, uma ginasta, ela fica baixinha pela ginástica? Não, ela é selecionada baixinha, eles querem a baixinha porque o centro de gravidade dela é melhor para fazer os movimentos que ela precisa fazer. Então, se a gente respeita o biotipo e trabalha com ele, a gente tem resultados incríveis. Agora, se a gente ficar tentando mudar biotipo, a gente vai sofrer muito e muitas vezes vai ficar frustrado no processo porque a gente provavelmente não vai atingir o objetivo que a gente quer. Nossa, isso é muito importante, da gente poder se identificar com o biotipo, para a gente poder criar mesmo o nosso corpo ideal, que nem você falou no início, ter esse equilíbrio, que é a coisa mais importante, da gente poder fazer a paz com os nossos demônios, né? Sim. Falando como quem tá na 7ª paçoca e emagreceu 6 quilos na quarentena, eu confirmo tudo que ela falou. São os nossos queridos ectomorfos que emagrecem só de respirar, né? É uma maravilha.
Vocês já devem ter visto, né, na internet. Eu até pensei em trazer referência, artigo. Eu falei, não, vamos só no papo mesmo, que eu acho que rende mais dessa forma, menos formal. Depois vocês procuram biotipos, vocês vão ver os desenhos e vão se identificar. A gente nunca é 100% um, tá? A gente sempre está ali na mescla. E aí, dependendo do trabalho que a gente faz, a gente pende mais para um lado ou pende mais para o outro. Né, mas é bem claro, assim, como que cada um é um, né? Modelos, por exemplo, elas são esse biotipo aí, que come 10 paçoca por dia e não engordam. A maior parte delas. Elas não são magras porque elas são modelos e elas fazem dieta, não. Tem muito transtorno também, mas geralmente elas são magras de ruim, né? O famoso magro de ruim, né? Nosso querido ectomorfo. Tem uma pergunta sobre a questão dos esteroides. Eu dei o exemplo do fisiculturista, né? Hoje em dia é quase impossível a pessoa competir limpa, que a gente fala, né, no natural. Temos modalidades que são exclusivamente para naturais, inclusive eles têm teste de doping. Mas fisiculturismo propriamente dito não é um esporte limpo, nesse quesito. Mas, mesmo não sendo um esporte limpo, com um acompanhamento adequado, consegue-se cuidar um pouquinho mais de variáveis para que essa pessoa não morra em cima do palco. Né? Mas, assim, é esporte, a vida dela é aquilo ali, e ela tem que estar no melhor dela. Esporte de alto rendimento nunca será, eu falo muito de esporte, porque eu sou nutrição esportiva. Então, eu cito muito esporte como exemplo. O esporte de alto rendimento, ele nunca será uma coisa saudável, a gente precisa entender isso. O cara é atleta, então é ruim. É ruim porque ele está indo além do limite dele. Então, o que o esteroide faz? Cada um, tem vários, a gente tem vários esteroides, os mais comuns são os à base de testosterona. Né? E vocês, meninos, né, que são a maioria aqui hoje, quando entram na puberdade, vocês têm um boom de testosterona, cresce tudo, né? Cresce tudo, cresce musculatura, vocês aumentam de volume, né? Questão de ossos, né? De musculatura, tudo cresce. E a testosterona, ela tem esse poder, né? De estimular síntese muscular. Só que nós meninas temos pouca. E aí, quando nós meninas queremos um resultado desse, muito expressivo em relação à musculatura, aí a gente procura a testosterona, porque a gente está indo contra o natural, né? Que é colocar um pouco mais de testosterona num corpo que, essencialmente, não tem testosterona tanto assim. E qual que é o problema disso? Cada hormônio, tudo que é hormônio, é uma coisa muito delicada. É como se a gente estivesse trabalhando ali dentro de um laboratório, tudo concentradinho, bonitinho, e se uma gotinha escapa, aquilo ali dá ruim. Com hormônio é isso no nosso corpo. Tá tudo reguladinho. Se alguma coisa falha, acabou, a gente desanda como um todo. Vocês devem conhecer pessoas com problema de tireoide. Tireoide é o nosso centro de energia, né? O nosso centro de metabolismo. Se a tireoide vai para mais ou se ela vai para menos, é questão de dias para essa pessoa se tornar uma pessoa completamente diferente, a gente não reconhece. Se ela tiver hipertireoidismo, ela emagrece 5 quilos em 10 dias, assim, sem fazer nada. Está desregulado, o metabolismo dela está num nível assustador. Se ela tem um hipotiroidismo, ela não tem ânimo para nada, ela não dá conta de nada, e ela, de repente, engorda esses 5 quilos em 10 dias, né? Então, assim, hormônio é delicado. Toda vez que a gente mexe com hormônio, a gente está mexendo, às vezes, com uma caixa de Pandora que a gente não sabe o que vai sair dali de dentro. Então, a pessoa pode usar hormônio com acompanhamento médico a vida inteira e não ter problema? Pode. Beleza, ela tem os resultados dela, né, mantém, mesmo porque se ela parar, lógico que ela vai perder, né, os resultados dela. Como ela pode desencadear, de repente, ela estava usando testosterona, de repente ela parou, só que aí o corpo dela não produz mais. É um dos efeitos. Efeitos em meninas, aumento do clitóris, por exemplo. Por quê? A testosterona é uma das responsáveis pelo aparecimento dos caracteres sexuais. E a gente tem baixa, então a gente não desenvolve os caracteres de vocês, meninos, né? A gente tem estrogênio que desenvolve o seio, né? Mama, quadril, né? A parte arredondada, somos mais arredondadas. E a testosterona faz justamente o contrário, ela faz você queimar gordura, né? E desenvolver lugares que não eram naturais. Então a menina ganha como se fosse um pênis mesmo, né? Porque o clitóris desenvolve. E não tem volta. Se ela parar de tomar, vai regredir? Não, não vai. A voz fica de pato, né? Porque deixa as cordas vocais mais rígidas, mais grossas. E aí ela muda todo o esquema. Pelos, espinha, isso tudo faz parte dos efeitos colaterais da testosterona. Temos também o GH, que as pessoas amam porque ele praticamente não tem efeito colateral, né? O efeito colateral dele é crescimento de extremidade. Então, ela pode crescer um pouco ainda em altura, ela pode crescer mão, crescer pé, mas de resto, assim, não tem efeito.
Só que a gente precisa desse hormônio. Se a gente deu bomba nele, é crescimento, célula, osso, músculo, né? Se a gente colocou demais e depois tirou e o corpo desregulou, pode dar problema também. Então, assim, o uso de hormônio sintético, ele pode ser um caminho sem volta em vários aspectos. De não ver o resultado que está querendo, porque é óbvio que o resultado é muito melhor, óbvio, muito melhor, a gente está, né, manipulando. E outra, quando às vezes resolve parar de tomar por algum tipo de problema, ter que, às vezes, fazer a manutenção desse hormônio de uma outra forma e até achar a dose é um pouco complicado, porque o corpo resolveu que não vai produzir mais. Câncer pode ser um problema, né? Por exemplo, um GH, crescimento desordenado de célula faz o quê? O câncer, né? Então, pode ser um fator para câncer. Na testosterona em excesso, como eu falei, as meninas ficam muito masculinizadas, e às vezes a volta não acontece. Então, é delicado demais mexer com o hormônio. Se tá tudo bem, se você fez os exames, tá tudo maravilhoso, deixa quietinho, né? Se você não é atleta, né, e trabalha com isso, e às vezes é um osso do ofício, mas deixa quietinho, o hormônio é delicado. Ô, Bárbara, minha pergunta é uma questão que envolve cigarro, sabe? Porque, tipo assim, eu fui fumante já, eu parei de fumar no dia 13 de julho do ano passado, né? E é interessante que depois que eu parei de fumar, até hoje não tive nenhuma recaída, e assim espero continuar, o cigarro é um negócio muito interessante, porque eu substituía doce, muitas vezes, principalmente depois de refeição, por cigarro, sabe? Então, o cigarro depois do almoço era o mais aliviante, porque era uma coisa maravilhosa, você sentia um prazer, assim, era um prolongamento da refeição. Depois eu comecei a sentir que teve uma época que eu estava mais assim, engajado com a alimentação, bem estável, não sei se é porque você começa a sentir melhor o gosto dos alimentos, só que de uma hora para outra vem a dependência de chocolate, você precisa de dar alguma vazão em alguma coisa nisso. E aí eu fiz questão de hormônio também, de fazer até exame de hormônio, para ver se como que estava, né? Até o Luiz falou desse negócio de testosterona, isso é um negócio muito interessante. Logo depois que eu parei de fumar, meu nível de testosterona começou a subir, que ele estava num nível, não estava abaixo do valor de referência, mas não estava na proporção ideal pela minha idade, e começou a subir. A questão que eu falo, como, então, não para mim esse fumante, mas pessoas que estão em dependência de cigarro ou que pararam com a dependência de cigarro, quais seriam, então, hábitos, assim, para, sabe, para ter esse tipo de modificação de bem-estar e tudo? Qual seria uma opinião sua sobre esse assunto? Como eu falei no começo, né, eu também, além de nutrição esportiva, eu também faço a linha da nutrição comportamental, que é justamente aí, né, nesse ponto aí. O que o fumante busca com o cigarro? Alívio, né? Alívio de uma ansiedade, prazer imediato, né? Então, assim, eu tive uma mãe fumante por muito tempo, e tem 4, 5 anos que a minha mãe parou de fumar. Minha mãe fumava, era 2 maços por dia, tá, gente? Não era pouca coisa, não. Era muito. E não adiantava. Muito. Ela e minha as duas fumavam, assim, assustadoramente. Tanto que eu sou asmática, então eu sempre odiei cigarro, porque eu sinto falta de ar. Imagina com fumaça, não é bom, né? Então, o cigarro, ele é isso. Todo vício, cigarro, jogo, sexo, qualquer vício, ele entra para tapar um buraco emocional. É uma forma que a pessoa encontra de lidar com qualquer sentimento ruim. Então, ansiedade, tristeza, frustração. Por quê? Qualquer vício tem o caminho do prazer liberado no nosso cérebro, né? Qualquer vício, qualquer um. Eu vai ativar exatamente o mesmo ponto do cérebro, que é o ponto do prazer. Então, a gente, como ser humano, vive para evitar a dor e buscar o prazer. A gente não faz nada se não for essas duas coisas, né? A gente está sempre buscando prazer e evitar a dor, é isso que a gente quer. O cigarro é isso, né? Como qualquer vício. Então, quando a pessoa corta essa forma de lidar dela com o mundo, que é o cigarro, né? O próprio vício físico de levar na boca. O que é o vício físico de levar na boca? Comer.
Qual é o parecido? O que a gente pode substituir? Que vai dar prazer, né? E que também vai ser o mesmo gesto, levar à boca, comer. Então, o ex-fumante, né, a pessoa que assim que para de fumar, primeira coisa é o que você falou, ela descobre que ela tem paladar, ela descobre que ela consegue sentir uma série de sabores que antes ela não sentia, e claro, a comida fica muito mais prazerosa, e ela também está buscando uma forma de lidar com as dores dela. E com o gesto de levar à boca, ela busca comida. E é muito comum quem para de fumar, nos primeiros meses, engordar bastante. Porque ela está muito ansiosa. Minha mãe quebrou vários potes de vidro na minha casa. Vocês não têm noção. De ansiedade, pela falta da nicotina, abstinência, né? Ansiedade, ela não conseguia lidar com aquilo ali, aí ela ia guardar um negócio, puf, quebrava um tanto de copo, um tanto de prato, sabe? Porque realmente a coisa é aqui, né? Não aqui, é aqui. Então, o que qualquer pessoa que está em um processo de vício de qualquer coisa que seja é importante para ela? Acompanhamento psicológico, psiquiátrico e o acompanhamento nutricional para dar a reeducação, né? Ensiná-la a comer de uma outra forma. Então, eu gosto de trabalhar muito com alimentação intuitiva, alimentação com atenção, né? O mindfulness entra perfeitamente aqui, principalmente no caso de algum vício, porque quando a gente está presente, a gente come com atenção, a gente, né, racionaliza o processo de alimentação, a gente corta essa parte automática, que é o gesto de levar na boca, né? Por exemplo, do fumante, levar na boca. Tá, mas eu estou levando na boca por quê? Eu estou comendo porque eu quero, porque eu estou com vontade? Não, porque eu estou ansioso. Não, porque eu estou triste. Não, porque era o hábito de todos os dias, depois do almoço, eu levar um cigarro à boca. Né? Então, aí a gente precisa quebrar, não sei se vocês já leram aquele livro, O Poder do Hábito, esse livro é ótimo, super divertido, a forma dele falar sobre a questão da formação do hábito. Então, a gente tem o gatilho, né, o motivo hábito, o hábito, que é o que acontece, e a recompensa desse hábito, e é o prazer, né? Então, o que a pessoa que está deixando algum tipo de vício ou mudando alguma coisa na vida dela precisa? Buscar formas de sentir esse prazer de outras formas. Então, a comida é uma fonte de prazer muito fácil, muito rápida, e a gente aprende isso desde o primeiro momento, dentro do útero da nossa mãe. Quando a gente começa a sentir gosto, né? Assim que, eu acho que com 20 e poucas semanas, a gente é capaz de sentir gosto dentro do útero. Então, que a mãe come, motiva nosso paladar, desde dentro do útero. Depois, quando a gente sai, vem o leite materno. O nosso primeiro contato com o mundo é o mundo da alimentação, a gente começa comendo. Então, a comida é uma coisa muito normal para a gente, como fonte de prazer, e que bom que seja, né? Se não é, tem algum problema, mas ela não é a única. Mas quando a gente está falando de algum vício, de alguma coisa que a gente, algum hábito muito forte, que não é o caso, o vício é um hábito muito forte que a gente tem, a gente precisa de encontrar outras fontes de prazer. Por isso que eu faço isso muito com os meus pacientes, né? O Lucas pode afirmar, lista de prazer. Você tem que ter uma lista de prazer, que é uma lista que te lembra de coisas que você gosta nas suas piores situações. Quando a gente está na bad, a gente não vai lembrar. Então, escreve. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de jogar no computador. Eu gosto de ler um livro. Eu gosto de ver uma série. Eu gosto de ouvir música. Eu gosto de dançar sozinho em casa. Então, assim, a gente precisa lembrar de outras coisas. Até o exercício físico também, né? Libera serotonina. Então, a gente precisa lembrar de coisas que nos dão prazer. Então, é assim que a gente faz essa mudança, sem prejudicar, porque às vezes a pessoa largou o cigarro e trocou o vício, né? Agora ela está viciada, bem entre aspas, porque não existe vício em comida. Né? Então, a gente precisa mediar isso para que esse hábito seja cortado e não substituído, porque é muito fácil substituir hábito. Sim, eu valorizo porque foi uma revolução aqui em casa, que era uma macaco fumante, sabe? Eu fumava e minha mãe fumava. Pior que minha mãe é mais ou menos sua mãe. Fumava desde 1969, sabe? Aí deparava de problema cardíaco, né? Um dia a conta chega. E aí, a questão toda, aí minha mãe, ela teve que fazer o uso de medicação pelo tempo, né? Obviamente, de fumante que ela tinha. E isso começou a afetar até a pressão dela. Porque ela ficava ansiosa, aí ficava andando de um lado para o outro, a pressão aumentava, aí dava pique de pressão, tinha que sair correndo, vamos para o hospital, que não sei o que a pressão não diminui, tem que tomar remédio para diminuir a pressão. Aí o cardiologista falou, então a senhora está tendo esse pique de pressão? Falou, doutor, os horários que ela tinha um hábito realmente de fumar um cigarro. Aí começou a tomar ansiolítico, algumas doses de ansiolítico, aquela coisa toda. Então, aí
para ajudar minha mãe também, para incentivá-la a não fumar, eu falei, vou parar também, né? Como eu não era um dependente há muito tempo do cigarro, né? Comecei na adolescência, e aí depois que eu entrei em faculdade, um negócio muito ruim nesse ponto, sabe? Porque aí você vai, vou pro boteco, não sei o quê, pá, aí você já viu, né? Aí, realmente, aí você, mesmo sendo um fumante há muito tempo, você sente uma falta, né? Da coisa. Aí o que eu fiz também? Muitas vezes substituí também, uso homeopatia, tomar um floral, alguma coisa assim. Esse negócio que você falou de como é que é? Mindfulness, né? O mindfulness. Esse gosta, meditação. Algumas coisas assim, sabe? Isso que eu acho que tinha que ter também, tem esses grupos de apoio de gente, de alcoólicos anônimos, narcóticos, tinha que ter um negócio desse, porque o prazer que muitas vezes o fumante tem é de fumar em grupo. Uhum. Que vocês não fumam, mas as melhores amizades que tem, você faz é cara de fumar, cara. Uma galera que tá lá, vou fumar um cigarrinho, tomar uma cerveja, e pronto. O poder do grupo é muito forte, né? Então, para qualquer vício, às vezes um grupo reforça. É aquilo que nos une, né? Então, galera, por que o CrossFit faz tanto sucesso? Porque tem um senso de comunidade muito grande. É grupo. Né? Então, para um vício é a mesma coisa. Você falou, né, desses alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, eles têm todo esse processo dentro. O apoio psicológico, psiquiátrico, né, a busca de outras atividades, inclusive, eles são muito... eles direcionam um pouco eles para encontrarem hábitos de prazer. Né? Às vezes eles estão tanto tempo no meio de droga, no meio de vício, que eles se perderam deles mesmos, eles nem sabem o que eles gostam. Então, tem essa parte de terapia ocupacional, tem muito essa parte também, de trabalhar a parte física, né, de coisas manuais, né, para poder a pessoa ir descobrindo outras coisas e tirar a cabeça dela daquele momento, porque a abstinência é muito, muito severa, né, para ela poder mudar o hábito dela. Eu tinha que comentar, já, porque eu fico vendo muito esses posts em mídia ninja, essas questões mídias mais alternativas, né, trabalha um pouco essa questão de identidade, de corpo, e aí sempre vem essas pautas de gordofobia, né? Coloca corpos, né, de pessoas gordas, felizes, numa praia, principalmente isso, tem até movimentos, né, de pessoas, esqueci o nome, de coletivos, né, de mulheres gordas que vão à praia de biquíni para se sentir bem, confortável, para ter essa aceitação. E aí, quando você vai ver lá nos comentários, aí já começa as problematizações, aí o povo já começa a querer brigar no Instagram, né? Porque romantização da obesidade. Foi até um negócio que você já entrou, né, sobre esse aspecto, sobre, né, que obesidade, né, é a doença, mas não necessariamente um corpo gordo que esteja com MC elevado, é um corpo que a pessoa tem algum tipo de problema cardiológico, hepático, alguma coisa assim. Agora, qual que é o limite disso? Obviamente, eu posso ser feliz e gordo? Posso. Porque, nem você falou, um corpo, a palavra por si só gordo é uma palavra muito forte, né? A linha entre o gordo como pode ser um problema de saúde, com o gordo vivendo a vida dele tranquilo. Bem. Eu falo o meu. Eu fiquei assim no peso, já emagreci, às vezes você tem as questões do dia a dia, dos problemas, você fica às vezes no efeito sanfona, vai, vem, então sente isso. A gente tem que se olhar no espelho e falar, olha, eu estou assim hoje, mas eu posso ficar assim, mas não ter um processo de cobrança também, né? Por isso que academia nesse ponto é um saco também. Não gosto desse negócio, não me sinto bem indo para academia por causa disso. Você chega lá, ao invés de você sentir prazer, você sentir aquilo ali, você vê um tanto de macho escroto sarado, achando que é lindo, gostoso, mas é um ambiente totalmente tóxico, que as pessoas vão lá fazer culto do prazer e prazer do corpo, assim, porque fazer uma atividade física. Por isso que eu já gosto de sair, de pedalar, fazer minhas trilhas e tudo, porque é um negócio que dá prazer de atividade física. A questão mesmo é mais ou menos isso, sabe? Tipo, porque eu acho isso muitas vezes, achar assim, vai minha filha, tá tudo bem, pode ser gorda, mas aí depois a conta chega. Aí vai ver a pessoa vai estar com problema de artrite, artrose, vai dar nem chegar chega na esquina.
ai meu Deus, eu tô sentindo falta de ar, porque querendo ou não, a obesidade vai te fazendo limitações. Esse programa que você fala aqui, Os Mortais, eu fico vendo isso aqui, eu me arranho. E eu não sei se é muito sadismo da minha parte, porque eu gosto de ver esse programa, sabe? Porque é um negócio que eu falo assim, meu Deus, eu olho aquilo, não é no intuito de falar, não quero ficar assim, então como que eu posso fazer para ter um estilo de vida diferente, né? Eu me olhar no espelho e ter um estilo diferente. Será que essas pessoas, aí vai voltar a chegar a falar para esse povo que defende que tem esse tipo de movimento, você quer que a pessoa chegue nesse ponto? Então, né, pode ser gordo, mas vai, continua com o mesmo ato que você tem alimentar, aí você está cavando sua morte, então. Então qual que é a linha entre obesidade, né, doença, e aceitação corporal? Porque a linha é muito tênue, né, como eu falei anteriormente, o que, para mim, assim, resumindo, o que é um problema? Quando a pessoa está acima do peso, está com tanto de... os exames já estão mostrando alterações, às vezes não está tudo regaçado ainda, mas já começou a mostrar algumas alterações e ela não se sente bem. Ela não gosta do que ela vê no espelho, ela se esconde, ela se sente mal com o peso que ela tem. Isso tudo somado, e aí depois aí ela fala, porque eu me aceito. É comodismo. Ela está acomodando dentro de uma situação desconfortável, a zoninha de conforto que não é confortável, mas que a pessoa senta o bumbum lá e fica, né? Isso é a zona de conforto dela. Por quê? Às vezes ela ainda não entendeu a necessidade da mudança, isso tem parte dela, não tem como ninguém impor, né? Ela não entendeu a necessidade da mudança, ela sabe que mudanças são sofridas, e é o que eu sempre pergunto aos meus pacientes, o que dói mais? Você ficar onde está, que está doendo, está te incomodando, ou fazer algum movimento que vai te tirar da sua zona de conforto, que vai exigir de você, que vai ser uma dor diferente. Você pode escolher a sua dor, né? E qual dor que você vai escolher nesse momento? Você vai escolher a dor de ficar e permanecer aí do jeito que está, e vida que segue, fingindo que você se aceita, porque agora é moda se aceitar, então eu posso falar que eu me aceito e pronto, aí eu fico em paz. Só que no fundo não está em paz. Ou você vai passar pela dor da mudança, de querer mudar, né, de mudar seus hábitos, de às vezes mudar tudo, porque às vezes está tudo com muito problema. Então, você pode escolher a sua dor. Então, assim, eu acho que a romantização da obesidade, ela vem quando a pessoa ela se enxerga ali na outra, só que aquela outra ali, eu gosto muito da Alexandra, do Alexandrismos, eu não sei se vocês seguem ela é uma jornalista gorda, né, e ela é uma das vozes aí do movimento Corpo Livre. E ela já fez muita dieta, ela já fez lipo, ela já fez 500 mil coisas, e ela fala de uma forma muito clara sobre essa linha aí que você está falando, essa linha da romantização. Então, hoje em dia, ela, gorda, ela é muito mais saudável, né? Ela tem uma alimentação legal, ela faz exercício, ela é uma pessoa plenamente capaz e ativa, do que, às vezes, uma pessoa que é mais magra, inclusive, que ela, né? E que não faz nada disso, tem uma vida extremamente estressante, passa fast food, sedentária. Então, assim, quem vai ser mais saudável nesse contexto? E, às vezes, essa pessoa, nesse contexto horrível, olha para ela e fala, tá vendo? Eu sou gorda também, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, assim, isso é muito delicado e parte, né, como eu tô falando, da cabeça, é sempre isso, é psicológico, é comportamental, ela... Eu tenho uma prima que ela é assim, ela é bem acima do peso mesmo, ela é gorda, propriamente dita, né, bem gorda, e... Não, porque eu me aceito, que eu sou maravilhosa. Aí eu convidei ela para ir pro clube. Não vou. Eu não tenho coragem de ir com um biquíni. Então, será que ela se aceita? Ou ela fica se escondendo atrás do selo de aceitação para não fazer nenhum movimento em busca daquilo que realmente vai ser a aceitação dela, aquilo que ela vai se sentir bem. Né? Igual a Alexandra, né, como eu estou falando, ela teve um momento de questionar se ela não era uma fraude falando disso, porque ela queria emagrecer. E aí ela falou, tipo assim, eu comecei a me sentir uma fraude. Como assim? Eu, gorda, falo de gordofobia, e tô querendo emagrecer? Eu tô traindo o movimento? Não, eu não tô traindo o movimento. Eu tô buscando o melhor para mim. E eu sei que esse emagrecimento pode vir de várias formas. E nesse momento eu entendo que ele pode vir de uma forma saudável, que eu não preciso emagrecer buscando um corpo da Gisele Bündchen, mas que eu posso emagrecer de forma saudável até um limite em que meu corpo esteja mais saudável do que ele está agora. Né? Então, esse é o ponto. E, sim, esse discurso pode ser gatilho para muita gente fingir que se aceita e se acomodar, sim, mas é muito diferente o comodismo, né,
da aceitação. Como eu disse, minha aceitação não são a mesma coisa, embora fiquem ali mesmo no mesmo balaio muitas vezes. A gente falou muito sobre saúde mental nessa reunião. E pensar que poucos anos atrás esse tipo de temática não estaria sendo trabalhada numa reunião que a gente ia ser voltada para questões de corpo, emagrecimento, tudo, mostra como que a gente já mudou. A ciência, tudo está tão atrelado a isso que a gente realmente passou a prestar mais atenção na gente mesmo. Que antes era quase tudo frescura. Aí hoje, não, a gente reconhece todas as nossas falhas, nossos defeitos, e tem como melhorar. Isso é o que me fez apaixonar. Eu tive uma fase de crise com a nutrição. Né? Eu tive uma fase em que eu não estava sintonizada com o que eu estava fazendo. Mas beleza, é só fazer um plano alimentar, a pessoa segue, a pessoa emagrece, mas e daí? Ela mantém? Ela consegue fazer isso parte da vida dela? Isso começou a não fazer muito sentido para mim. E aí eu entrei em looping, né? Porque, e agora? O que eu faço? E aí eu encontrei a nutrição comportamental como resposta. Porque é muito mais do que emagrecer, é muito mais do que, às vezes, ganhar a massa magra que a pessoa quer, baixar o percentual de gordura, é muito mais que isso. Tá? Principalmente lá no fundo do que engordar, né? Emagrecer. A pessoa vem para mim querendo emagrecer. Eu tenho que saber, primeiro, o que fez ela engordar. Porque se eu não agir no centro do problema, ela vai engordar de novo. A partir do momento que ela tiver qualquer abalo psicológico, emocional, ela vai engordar de novo. Então, a gente tem que entender o problema um pouco mais a fundo. Era para ser um papo só sobre corpo, né? E a gente falou exclusivamente, praticamente só sobre mente, sobre a saúde mental. E é isso. Quando a gente entende que o daqui determina o resto, tudo muda. Porque muitas vezes a pessoa que come em excesso, ela não come porque ela está com fome física. Ela come a fome emocional dela, ela come problema, ela engole os sapos, né? Ela está comendo tudo aquilo ali que incomoda ela. A pessoa que não come, que exclui a alimentação da vida dela, né, o transtorno oposto, a anorexia, ela está negando a sobrevivência dela de alguma forma, porque a alimentação é sobrevivência, é fisiológica. Então, se a gente não tem como falar hoje em dia de emagrecer, engordar, de mudar o comportamento, os hábitos, sem falar de mente, sem falar de saúde mental. Porque se a saúde mental não estiver alinhada também, tanto que 99% dos pacientes eu falo, eu vou te indicar para uma terapia. É importante a gente trabalhar junto. Por isso que eu falei que minha agenda é basicamente os psicólogos dos meus pacientes, porque eu converso geralmente com todos. Eles entram em contato e a gente troca umas figurinhas, né? Eu estou com 2 casos agora mais pedreira, de transtorno mesmo, e que a gente está em contato o tempo inteiro. E a gente está conseguindo fazer um progresso legal, né? Eu, de um lado, a psicóloga do outro, e o paciente ali no meio. Né? Então, a gente consegue fazer um trabalho mais legal, multidisciplinar, né? Porque só a nutrição sozinha é vazia, né? E, às vezes, só a psicologia, quando tratando de hábito alimentar, também não dá conta. Né? Então, junto, a multidisciplinaridade ajuda demais, é muito bom. Tem muita gente doida por aí, viu? Chega paciente para mim que estava comendo 15 ovos num dia, porque o nutricionista anterior mandou, o outro que mandou manipular R$1.000 em suplementação. Então, tá, ainda tem muita gente doida aí. É bom ter conhecimento, porque aí quando você bate o olho no picareta, você fala, picareta. Uma paciente minha se livrou de um picareta pelo conhecimento, né? Aquela terapia de soro, não sei se vocês já ouviram falar. Que você está deficiente de tudo. Aí pega um soro lá e infunde 1.500 nutrientes na pessoa ao mesmo tempo. É lógico que isso não é legal, é lógico que isso é excesso. Ela falou, quando eu pedi para a moça para ver o negócio, ela falou que eu não precisava ver, não, que aquilo era a fórmula do fulano de tal. Aí eu fiquei pensando, antes eu teria topado, porque emagrece, agora eu não topo mais. Eu falei, muito bem. Isso é uma coisa muito importante também, como que a gente tem acesso à informação de qualidade. É muito difícil a gente poder ter isso numa escala ampla, né? Porque assim, internet é para todo mundo, né? E aí, gente boa, gente ruim, gente que fala asneiras, e às vezes a pessoa, por ter 1 milhão de seguidores, ela fala uma asneira e aquela asneira se torna verdade, né? E aí, a gente que tá aí lutando, lendo 10 artigos por dia, né? E aí a pessoa olha para você e fala, mas você não tem músculo, então como é que você vai fazer eu ganhar massa? Fulano de tal é enorme, o fulano de tal usa bomba, você vai usar bomba também?
Não, foi de tal cor que ele não usa. Eu falei, não usa não, é normal mesmo ter o dorsal daquele jeito, é normal, todo mundo tem, basta malhar, né? Normal. Então, assim, isso é muito delicado, mas como que a gente pode filtrar um pouco melhor? Esse tipo de conversa, né, ajuda muito a ativar a crítica na gente, e sempre que a coisa for boa demais, a gente desconfia, gente, não existe almoço de graça, isso é fato. Tá bom demais para ser verdade, não é verdade, é simples, né? A solução é milagrosa demais, não é verdade. Por falar em soluções milagrosas aí, eu vejo muita gente falando atualmente sobre a questão do jejum intermitente. O que você pode me dizer sobre isso? É um protocolo. Jejum intermitente, dieta cetogênica, low carb e todos os parentes deles aí, né? Falar dos principais. Tirando o HCG, que é um absurdo, é uma aberração, né? A dieta do HCG. Gente, tem dieta de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tem dieta que você come só abacaxi, tem dieta que você come só ovo, tem dieta... Tem de tudo. Mas eu tô falando das mais famosas aí, das embasadas, né, cientificamente. A do HCG não é, tá? Só já tirando ela de jogo aqui, porque o que ela faz? Simula condição de gravidez num corpo que não está grávido, né, numa mulher que não está grávida, porque aumenta-se o metabolismo. A grávida tem um metabolismo acelerado, tá criando um ser vivo, né? Então, simula sem a gravidez, e aí, junto com o hormônio, falando de hormônio de novo, ela entra-se com uma dieta de 500 calorias. O que emagreceu essa pessoa? Foi o hormônio ou foi a dieta de 500 calorias? A dieta de 500 calorias, né? Então, ela a gente tira de questão. Mas esses protocolos que a gente tem, né, jejum intermitente, low carb, cetogênica, né, eles são eficientes, embasados cientificamente. São estilo de vida? Não. São para fazer para sempre? Não. É para fazer sozinho, desacompanhado? Também não deveria. Porque a chance, às vezes, de desencadear algum tipo de transtorno, por exemplo, o jejum, se a pessoa já tem um pezinho ali na compulsão, a chance dela desencadear uma compulsão é enorme, porque ela está restrita no tempo de comer, e aí quando ela pode comer, ela quer ganhar o tempo perdido. Né? A low carb é muito aplicável, por exemplo, para resistência à insulina, para diabetes, a inflamação sistêmica, né? O obeso, ele é inflamado, então ele é muito aplicado. Só que se a pessoa resolve levar isso ao pé da letra, ela pode desenvolver uma ortorexia, por exemplo, que é comer tudo certinho. Tudo, se ela comer um grãozinho fora da dieta, ela se sente super mal, e aí ela pode desenvolver uma bulimia, que ela vai tentar purgar isso. Então, assim, são protocolos, são válidos, cada caso é um caso. Então, geralmente, quando eu trabalho, nos primeiros encontros, a gente não toca nem em dieta direito, a gente vai trabalhar primeiro o comportamento, depois a gente entra na fase de acelerar resultado mesmo. Aí a gente foca em plano alimentar, em estratégia, a gente pode, às vezes, juntar, vamos fazer uma low carb com jejum intermitente, só que bem orientado, né? E aí, qualquer problema que esse paciente tenha nesse meio do caminho, entra em contato, a gente revê. Então, o jejum intermitente, ele tem sua eficiência. Por quê? Ele deixa o corpo repousar. Às vezes, a pessoa come, coitado do corpo, não tem tempo para nada, só digerir, só fica ali em função de digestão. Quando a gente tira esse elemento, a gente obriga o corpo a se adaptar. E aí o corpo, quando ele tenta se adaptar, gasta energia. E o que a gente quer? Que ele gaste mais energia, porque é o déficit calórico que faz o emagrecimento, né? Então, é uma estratégia de emagrecimento, sim, mas é uma estratégia principalmente para essa parte mais de inflamação e de regulação de hormônios, tá? Que o jejum entra. Ou quando, às vezes, a pessoa tem um hábito muito desregulado, é uma forma de ajudar a regular. Então, assim, tem aplicabilidade. Pode ser útil, não é para falar que eu sou contra tudo, não, eu não sou contra nada, eu acho que tudo que a gente pode usar a nosso favor é válido, né? Mas, do jeito que a internet coloca, que é simplesmente ficar 18 horas em jejum e pronto, é um perigo, irresponsável, porque aí a pessoa vai lá e tenta, e aí ela, de repente, começou a ter um resultado, e aí, às vezes, ela continua, e às vezes ela afunda num buraco depois que ela não consegue sair, né? Então, eu tenho pavor de profissionais que se intitulam fulano de tal, especialista em low carb, fulano de tal, o nutricionista da cetogênica. Gente, pelo amor de Deus, a gente não é uma coisa só, não. Tem gente que não vai precisar disso, né? Tem gente que a gente vai precisar de outras coisas, as ferramentas. Eu tenho pacientes que perderam 15, 20 quilos, quando ele voltou a comer, ele fazia jejum, ele fazia 1000 coisas dessas, quando a gente colocou muito mais, o dobro de caloria que ele estava acostumado, o corpo dele relaxou e conseguiu perder peso de forma saudável, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. São estratégias,
são válidas, muitas delas embasadas, né, cientificamente, mas não é para todo mundo e não é como a internet coloca. Sim, outro dia uma amiga minha estava falando que ela viu na internet que era bom e ela iria ficar 3 dias sem comer. O que é isso? Morreu não vai não, tá? Pode ficar tranquilo, não vai não, que a gente tem reserva. Esse tecido adiposo está aí para isso. Nosso corpo vai mobilizar ele, né? O que é o jejum? Né? O que é o principal do jejum da internet? Mobilizar tecido de gordura, porque a partir do momento que você não tem comida, você tem que tirar de reserva. Você vai tirar de reserva da gordura, só que não. A maior parte do peso do começo, principalmente, vai vir da massa magra. Então, você vai estar trocando sua massa magra, que é dura de conseguir, difícil de conseguir, para perder quilos na balança. Vale a pena? Você está engordando, se você for pensar em questão de proporções. Você vai ficar com mais gordura e menos músculo. Então, em questão de proporção, você acaba engordando, né? Você não vai emagrecer. E, claro, ficou sem comida, você ficou sem água também, né? Diminui a questão da água, você vai desinchar. Em 3 dias você pode emagrecer? Pode, claro. Vai emagrecer. Emagrecer, né? Não do ponto de vista de perder gordura, mas o peso na balança diminui. E as pessoas querem isso. As pessoas estão atrás de um número. As pessoas estão atrás de... Aí eu fico pensando, né? Por exemplo, se a gente pega um atleta de luta, né, de categorias mais baixas de peso, que são muito musculosos e leves, né? E a gente pega os atletas maiores, que são muito musculosos e pesados. A gente põe eles dentro do IMC, eles estão obesos, né? Porque eles estão além. Então, assim, se você vira pro cara desse e fala, não, vai perder massa muscular, o cara fala, não, de jeito nenhum, topo não quero. Não quero, não vou perder, né, o que eu conquistei. E aí as pessoas fazem essas estratégias, dão a massa magra de pagamento e recebem depois, muitas vezes, a volta do ciclo. Ela volta a engordar, aí ela engorda mais, porque ela tentou, né, tal, não conseguiu. Ah, esse negócio não adianta mesmo, não, eu vou comer tudo errado mesmo. Ela volta a comer o que ela comia, e aí ela engorda. E aí ela já perdeu um pouco de massa magra, o metabolismo dela ficou um pouco mais lento, porque ela perdeu massa magra, e o nosso metabolismo ativo é da massa magra. E aí ela faz de novo, ela perde um pouco mais de massa magra, e aí vai repetindo. E aí a pessoa fica cada dia mais resistente à perda de peso. Fica cada dia mais difícil. Quem já fez muita dieta é o terror da gente. Quando chega a pessoa e fala, não, porque eu já testei de tudo, dá vontade de chorar. Porque essa pessoa vai dar um senhor de um trabalho. A gente vai ter dificuldade mais de destravar esse emagrecimento dela. Uns tempos atrás eu comecei a fazer dieta, era uma dieta super tranquila e tal, tava conseguindo lidar bem, mas, nossa, meu irmão, ele é gordinho e tudo mais, ele teve uma dificuldade absurda e recentemente ele voltou a querer fazer dieta e tudo mais. Hoje eu pedi um yakisoba pra gente e ele já reclamou comigo, tipo assim, ah não, eu vou ter que sair da dieta e tudo mais. Calma, não é assim também. Você pode comer suas coisas também, você não precisa cortar tudo. É uma coisa também muito que eu gosto muito de deixar claro, né? Na parte da comportamental, muitas vezes a gente trabalha sem dieta. Sem dieta. Aí o paciente já, como assim? Eu vi com o nutricionista não vai passar dieta? A gente às vezes vai trabalhar dentro daquilo que ele já comia, vai melhorar um pouquinho aquilo, né? Ainda sem quantidades. Ele vai definir as quantidades, que ele precisa aprender quando ele tem fome e quando ele não tem. Então, é uma abordagem bem diferente da abordagem clássica. Claro que eu também faço abordagem clássica, dependendo do caso, precisa ser, né? Então, é por isso que eu não gosto de título. Você virar e falar, só fulano de tal que faz isso, né? Então, depende do caso. E eu trabalho muito com esse conceito de permissão incondicional para comer. Você não pode comer porque você malhou, você pode comer porque você seguiu a dieta bonitinha. Não, você pode comer independente de qualquer coisa. Só que vamos trazer para o consciente. Você pode comer, mas você quer comer isso agora ou você está aproveitando uma oportunidade, uma restrição que você fez aí para trás? E agora você pode, esse momento, final de semana, eu posso. Né? Então, é isso que eu trabalho muito, é esse tipo de mudança que a gente vai trabalhando, de mentalidade, porque a indústria da dieta, né, esse comportamento de dieta, ele é muito dentro da gente e a rede social está aí para reforçar. Né? Você olha na frente do espelho pelada e vê se você vai querer mesmo comer esse hambúrguer. Olha só, isso é muito agressivo, gente. Nossa, a cabeça dessa pessoa vai ficar como, né? E tá vendo? Você tá gorda assim, após você ficar pelada na frente do espelho, você vai desistir. Poxa, né? Eu quero comer um yakisoba, estou em processo de emagrecimento, cabe um yakisoba? Cabe um yakisoba. Esse yakisoba andou sendo meu extra todos os dias? Porque hoje eu tô com vontade, porque hoje eu... Se cada disso se tornou uma desculpa, já virou hábito, já não é exceção, né?
Então, é aí que a gente tem que encontrar esse equilíbrio de que tudo pode, nem tudo deve ao mesmo tempo. Né? Então, é isso que a gente precisa entender na alimentação. Tudo pode, né? Independente se eu malhei, independente se eu, né? Independente de qualquer coisa, eu posso comer. Agora, como eu vou comer? Eu quero comer, ou eu estou descontando alguma coisa aqui nesse momento, né? Às vezes uma restrição muito intensa, às vezes é o dia que eu deixei livre, esse dia é livre, e aí eu guardo tudo que eu tenho, que eu quero para o dia livre. Não, a gente não tem dia livre, qualquer dia é livre, a gente não está preso, né? Então, a gente pode escolher comer ou não comer, mas aí a gente traz para o consciente, muito diferente do comportamento automático, de só ir lá e falar, eu vou comer mesmo e não estou nem aí, inconsequente, né? Não, a gente é adulto, responsável, né? E aí a gente trabalha muito o conceito de autorresponsabilidade também. Eu falo isso com o Gabriel o tempo inteiro, Gabriel, meu irmão, de que ele é uma pessoa muito, muito, muito ansiosa. Pra você ter noção, um dia ele chegou a comer 6 bananas inteiras, porque ele estava com vontade de comer. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele vai lá na cozinha, pega alguma coisa, vai mastigar, come, volta a fazer, depois repete isso. É a mesma coisa. Geralmente é com pão, mas nesse dia ele substituiu tudo por fruta, pensando que ele estava saudável. E aí ele ainda reclamou quando a gente falou pra ele que ele não podia fazer aquilo. Então... Excesso, né? Qualquer excesso é ruim, independente de qual seja. Né? Exato. Eu, com esses exemplos, mas eu só comi fruta, comi poder fazer. Olha para o elefante, olha bem para o elefante. O que o elefante come? Só vegetal. O elefante só come vegetal. A quantidade que o elefante come para se manter daquele tamanho, né? Se você está seguindo o comportamento do elefante, vai ficar igual ao elefante, não tem jeito. Equilíbrio não existe, né? Porque ele é dinâmico. Mas estático, a gente não está equilibrado, mas ele é dinâmico. Então, se tem dia que a gente come um pouco a mais, tem dia que a gente come um pouco a menos, nosso corpo lida muito bem com isso, né? Graças a Deus, a gente tem um hipotálamo aqui dentro que regula tudo. Aumenta o metabolismo quando a gente come mais, diminui quando a gente come menos. E a gente precisa encontrar esse meio termo aí, né? Eu já ouvi muita história aí de gente que era muito magra quando era adolescente, jovem, e aí foi envelhecendo e foi engordando e etc. E aí, tipo, dá pro seu tipo corporal mudar, ou isso é algum tipo de transtorno que a pessoa adquiriu, sei lá, alguma coisa assim? O que seria? É hormonal, né? Como a gente está falando de hormônio aqui o tempo todo, hormônios são que regulam a gente, né? Então, com o passar dos anos, a gente cresce, né? A gente vai desenvolvendo, a gente tem a fase de adolescência, que é uma fase de grande desenvolvimento, ou seja, o metabolismo está no ápice. Ele está mudando tudo, ele está crescendo tudo, ele está produzindo hormônios que antes não tinham, então está em pleno vapor. Depois, pelo estilo de vida também dessa pessoa, né? Ela geralmente, quando ela é criança e adolescente, ela costuma ser mais ativa. A partir do momento que ela se torna adulta, que ela trabalha o dia inteiro, e ela se torna uma pessoa mais estressada e uma pessoa mais sedentária também. Então, junta a queda do metabolismo normal, inerente à idade, né? Quanto mais a gente vai aproximando aí dos nossos anos tardios, né? A gente vai diminuindo o metabolismo, isso é normal, isso é, né, nosso, porque a gente não tem mais o que crescer, a gente não tem mais o que desenvolver, né? A gente só tem que manter o que tem ali, mais ou menos, né? Porque pele, por exemplo, vai cair, né? Os ossos começam a ficar mais frágeis, a musculatura fica mais frágil. Então, assim, a gente vai perdendo, né, toda a nossa capacidade, porque é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? O ciclo da vida é isso. Então, a gente vai aproximando do final do ciclo, a gente vai perdendo. Então, o metabolismo cai, normal. Só que aí vem esse estilo de vida, que é o dos piores possíveis e é da maior parte dos adultos que a gente conhece hoje em dia. Eu comecei a trabalhar, então não tem tempo para nada, eu fico muito estressado, então eu libero muito cortisol, hormônio do estresse. O hormônio do estresse faz o quê? É o hormônio que ajuda a gente a armazenar gordura na parte abdominal. Vocês vão ver grandes executivos, tudo barrigudo, a gente não vê um que é mais sarado, tudo barrigudo, por causa disso, estilo de vida. Aí também, porque não dá, eu fico de um aeroporto para o outro, e daí o que eu como? Sanduíche, que é o que é fácil. Faço uma refeição no dia. Então, assim, a pessoa vai ganhando peso por um conjunto de coisas. Claro que tem a parte do metabolismo, aí vem a galera do meu metabolismo é lento, problema de tireoide, aí você vai olhar a tireoide custa R$30 lá no iFood. Então, assim, o estilo de vida é muito mais determinante do que a idade. Genética não é destino. Genética não é destino. Genética é uma coisa que a gente deve olhar para ela e ver, olha, tá vendo? Existe possibilidade de eu desenvolver isso aqui. Então, o que eu preciso fazer para cuidar para não desenvolver? Né? Mas
o estilo de vida é como se a genética fosse a arma, o estilo de vida é o que puxa o gatilho, né? Então, é o estilo de vida que vai ser muito determinante. Então, a gente tem pessoas, às vezes, bem mais velhas. Tem um moço que corre na minha rua todo dia, 6 horas da manhã. Ele deve ter bem mais de seus 60 anos. Ele passa todos os dias, 6 horas da manhã. Ele é maratonista, pelo biotipo dele, pelas camisas que ele usa. E, com certeza, ele tem muito mais massa magra, mesmo nesse estilo de maratonista que é mais seco, do que, às vezes, um cara que está puxando ferro comigo lá na academia, sabe? Então, assim, o estilo de vida desse cara é um estilo de vida bem provavelmente bom. E, às vezes, o cara que está puxando ferro na academia puxa ferro lá 2 vezes por semana e olhe lá. E o resto dos dias ele come tudo errado, ele não dorme bem, ele não toma água, ele faz nada direito, né? Então, é normal a gente ganhar peso com a idade, principalmente a mulher, depois, quando ela entra na menopausa, por causa dessa parte metabólica mesmo. O metabolismo da mulher tem uma queda vertiginosa. Ela não tem mais hormônios, né, quase, para poder fazer as funções de energia. E aí, é normal acumular gordura, principalmente na parte inferior do corpo. O homem, mais comum na barriga, né? Mas, se a gente tem um estilo de vida legal, a gente consegue minimizar isso ou até evitar que isso aconteça. Isso lembra, sabe, até meu pai, quando novinho, atleta, aquela galã, bonitão, aquela coisa toda, depois de velho, nossa senhora, minha mãe até brigou com ele outro dia, meu pai chama Luísa, mesmo nome que eu. O Luísa tá com a barriga de grávida de 9 meses. É o estilo de vida, né? É normal as pessoas ficarem mais inativas com o passar da idade, primeiro pelos problemas articulares que podem surgir, né? Muito pelo erro em trabalhar, né? Isso. E também pela questão de próprio a vida, né? A nossa rotina, a nossa sociedade, a forma como as coisas são organizadas. Hoje a gente está tendo um movimento muito legal para a medicina do estilo de vida, né? Que é trabalhar esses pilares de saúde antes que se torne doença. A gente pode fazer um trabalho mais preventivo, né? Mais interessante trabalhar com prevenção, lógico. Minha avó fez 101 anos. E eu acho que isso, a longevidade dela, vem muito nessa questão também de alimentação. Obviamente, uma pessoa que nasce em roça não sabe o que é produto industrializado. Chegava na casa dele, não quero entrar no meio, mas a vida dela era matar o porco, o boi e a galinha no quintal e comer, ela dava comida, né? Então, eu vejo que isso muito, né? Quando a gente tem que trabalhar muito essa questão de como que envelhecer de uma maneira saudável, é todo um complexo. Se minha avó chegou a essa idade, boa alimentação, não se estressar, riso e obviamente, né, afeto. Ter afeto com o filho, com a família, não ter uma vida estressada, né, e ocupar o tempo também, né, porque tem aquele ditado, mente vazia, morada do diabo. Não, né, não, é mente vazia, oficina do delivery. Do delivery. Ai, gente, eu me reconheci aqui, viu? Né? Eu conheço essa ideia aí, conheço. Esse ditado não estou sendo atualizado. Ai, meu Deus. Perguntar em questão a parte da nutrição mesmo, porque vocês falam, e eu ouvi muito falar de gente fazendo essas dietas de jejum mesmo, que você fica um longos períodos de tempo sem comer, às vezes até não tão longos assim. Mas eu sempre fiquei meio preocupado, porque a preocupação principal parece que é com a questão das calorias, né? A questão de gordura, de ganhar, perder gordura. Mas tem outra questão também que está envolvida com a alimentação, que é a questão da nutrição, que é as vitaminas, essas coisas, os minerais que você tem que alimentar assim. E eu fico me perguntando quanto tempo você consegue ficar sem comer nada de fato até isso virar um problema. Você não vai morrer de comer, ficar sem comer por 3 dias, mas eu não sei se tem alguns outros impactos que são mais perigosos com isso também. Ótima pergunta. Nutricionalmente falando, né? Qual que é o impacto disso? Nosso corpo é extremamente sábio, né? O nosso cérebro é incrível em regular as nossas situações. Se a gente for pensar, o jejum ocorre naturalmente para o ser humano desde sempre. Na época das cavernas, não tinha geladeira, não tinha supermercado, tinha que correr atrás da comida. E tinha dia que não dava. E aí, nesse dia, o corpo precisou desenvolver mecanismos de sobreviver mesmo na falta. Né? Então, sim, o homem das cavernas provavelmente era desnutrido em vários aspectos, com certeza. Né? Ele não tinha uma alimentação regular, nem muito variada, muitas vezes. A região que ele estava ali era o que ele consumia. Né? Então, assim, a gente é muito bem adaptado para o jejum. A gente pode ficar muitos dias em jejum. A gente pode ficar 20 dias em jejum, 30 dias em jejum. É possível.
Só que aí entra justamente essa parte que você falou de vitaminas, minerais, a parte nutricional propriamente dita. Eu lembro de uma aula que eu tive na faculdade e que essa aula foi muito interessante, que assim, então beleza, se tecido de reserva é gordura, e gordura nos dá, né, 9 calorias por grama, então quer dizer que uma pessoa gorda numa ilha deserta, ela tem mais chance de sobrevivência por muito mais tempo do que um magro, porque ela tem muito mais tecido gorduroso. Só que não, justamente por isso. Porque chega num limite que o corpo mobilizou tudo aquilo que ele podia mobilizar, que ele precisa de, como se fossem moedas, os nutrientes funcionam como moedas. A partir do momento que esses nutrientes falham para mexer, para fazer hormônio, para fazer as coisas que vão mobilizar essa gordura não vai ser mobilizada mais. E aí, o corpo entra em colapso. Né, independente dele ser muito magro ou ser ele muito gordo, se ele for muito magro, mas muito bem nutrido, pensando em vitaminas e minerais, é tudo bom, as taxas são ótimas, a chance de sobreviver mais do que um gordo é maior. Por isso. Então, assim, existe um limite. Claro que um jejum, ele vai ter esse tipo de impacto, mas depois a realimentação do jejum, ela precisa ser muito bem cuidada para que justamente não existam essas falhas. Então, por exemplo, atleta, né, que atleta é um outro mundo, mas é um bom exemplo. Quando a gente trabalha, às vezes, restrições muito intensas, por exemplo, atleta de luta, o cara precisa perder peso, ponto, ele vai pesar lá para a categoria dele, ele precisa perder peso. Então, a gente faz umas coisas muito intensas, umas restrições muito intensas. Geralmente, a gente suplementa com vitamina e mineral, porque de comida está muito restrito. Então, eu não quero que esse atleta fique doente. Para ele não ficar doente, o sistema imunológico sofrer, eu preciso dar para o sistema imunológico que o sistema imunológico precisa. Então, geralmente, a gente suplementa vitamina e mineral, para ele poder dar conta de manter aquela restrição pelo tempo que a gente precisa, para ele perder o peso, para ele ir lá competir, né, a prova dele. Então, sim, a gente pode desnutrir, como a gente pode desnutrir comendo também. Dependendo da qualidade do que a gente está comendo, eu já peguei vários pacientes obesos, ou seja, excesso de comida, né, e desnutridos, extremamente desnutridos, do ponto de vista de vitaminas e minerais. Né, faltando tudo, porque passava fast food, que é extremamente baixo em valor, alto em valor energético e baixo em qualidade nutricional. Né? Então, tem isso sim. A gente não morreria em 3, 4 dias, talvez nem em 20, 30 dias, mas mais do que isso, dependendo das nossas deficiências prévias, isso pode ser um problema. Eu acho que o outro programa que mostra muito isso também é aquele Largados e Pelados, né? O pessoal fica sem comer e fica lá. A mente fica destruída, a galera começa a ficar muito doida sem comida, né? Mas eles sobrevivem, por 20 dias, 21 dias, sobrevivem, né? Nossa, gente, eu tenho horror a esse programa. Eu fico imaginando, tipo assim, como que eu ficaria se eu fosse largado no meio da selva. Eu acho que eu matava um companheiro, fácil. Porque eu com fome não sou pessoa social, não. Eu sou péssima com fome. Ah, eu também. Provavelmente eu ia, tipo assim, ficar quietinho, sentado do lado de uma pedra, assim, tremendo. E eu não ia saber fazer nada lá. Eu adoro se colocar em extremos, né? Se provar. Né? E esses programas são ótimos para isso. A gente fica se pensando, vai ter uma versão Brasil, inclusive eles estavam com inscrições abertas. Eu agradeço também super, né, a oportunidade, como eu falei, eu tenho um prazer imenso. Primeiro que eu amo o meu trabalho, e segundo porque eu acredito muito que a gente consegue mudar essas mentalidades, essas desinformações através de conversa. Então, eu agradeço muito o espaço também para a gente poder trocar essas ideias. Estou disponível, caso queiram conversas novamente, outros temas, estou sempre disponível.